Boa noite a todos. No vídeo de hoje estaremos entendendo os erros no Excel. Lembrando que os erros que aparecem em suas fórmulas, em suas planilhas, sempre irão começar por essa hashtag, na linguagem popular dos adolescentes hoje, cerquilha aí para o pessoal mais velho. E são basicamente esses 7 erros aqui: o erro de valor, referência, número, erro de não disponível, valores nulo, erros de nome e divisões por zero. Bem, aqui na frente da descrição eu demonstro cada um e aqui eu darei um exemplo de como que esses erros surgem nas nossas fórmulas e como resolver. O nosso primeiro erro é o erro valor. Como que isso aparece? Ele ocorre quando utilizamos texto em funções que se espera número. Exemplo: eu quero somar um valor 1, ponto e vírgula, A. O valor A é um texto, só que a soma ela vai esperar número. Então, quando eu dou um Enter, aparece o erro valor, conforme é descrito aqui. Para corrigir esse erro, nós devemos verificar a nossa fórmula. Eu posso acessar tanto aqui pela barra de fórmula, como clicando na célula e usando a tecla de função F2. Ele entra aqui em modo edição e eu vou observar que aqui tem um operador chamado A. Então simplesmente eu vou verificar qual era a minha referência esperada e irei trocar isso por um número. Quando apertar Enter, aqui está o resultado correto e resolvi o meu erro. O meu segundo erro é um erro de referência. O que acontece? Eu vou digitar aqui um OK. Eu vou utilizar uma função de busca. Por quê? Esse erro ele irá ocorrer quando a referência da fórmula de busca for excluída. Ok? Nós iremos entender um pouco a diferença dele aqui do erro ND, que também refere-se em fórmulas de busca. Então, eu vou usar aqui a fórmula PROC-V, eu vou buscar o valor OK aqui nessa coluna F, retornando o primeiro valor e usando aqui a opção de falso para ele buscar exatamente o valor digitado aqui, OK. Inicialmente, ele vai me retornar aqui o valor, certo? A coluna F é uma referência. Olha só, eu estou referenciando aqui a coluna F. Se eu vim aqui e excluir essa coluna, que faz parte da referência, olha só, ele irá aparecer o erro ref, pois eu excluí a coluna minha de referência. Para corrigir esse erro, simplesmente apertarei Ctrl Z. Irei observar onde que minha coluna foi excluída. Caso o Ctrl Z não resolva, o que eu vou verificar? Eu vou excluir aqui novamente. E pensando nesse caso que eu coloquei aqui na coluna G. Então o que eu irei fazer? Está aqui o erro de referência. Eu irei apertar F2 para entrar no modo edição. E irei ajustar somente a referência, excluindo o erro e fazendo a nova referência da minha função. Ok? O erro num ele ocorre quando o resultado da fórmula é muito maior do que o Excel consegue suportar. Exemplo: eu vou pegar o número 50 milhões e vou elevar ele a uma potência assim, por exemplo, uma potência que irá dar um valor astronômico. Então, quando eu aperto Enter, esse resultado não irá me retornar nada, porque isso aqui vai dar um número muito grande, ele não cabe aqui nas células do Excel. Então ele retorna o erro num. Para corrigir isso, eu simplesmente observo aqui a minha potência. Se caso seja esse o resultado que eu realmente quero, eu deverei dividir a minha função em partes até ter um número que consiga ser suportável pelo Excel. Exemplo, eu vou aqui elevar 1, ele me retorna 5 milhões. O erro ND é um erro também que acontece nas fórmulas de busca, e ele ocorre quando o valor procurado em funções de busca não é encontrado. Exemplo, eu vou usar aqui a PROC-V novamente e eu vou procurar o valor Michael. Eu vou procurar aqui na mesma tabela, retornando esse valor. Quando eu aperto Enter, olha só, ele não encontrou. Por quê? Ele percorreu todas as linhas da coluna G e não encontrou o valor procurado, que era Michael. Para me resolver essa situação, eu simplesmente digito aqui o nome que eu procuro.
ou trato o erro com alguma fórmula de erro. Olha só, que retornou Maicon, ok? O valor nulo, ele é bastante raro no Excel, e ele vai ocorrer quando nós utilizamos operadores incorretos. Exemplo, eu quero somar a coluna A, em vez, o correto seria o ponto e vírgula, certo? Mas se em vez do ponto e vírgula eu colocar uma vírgula, por exemplo, e quero somar a coluna B, olha só, ele me dá esse erro. Se for um espaço, ele espera um operador. Então, nesse caso, ele deu o erro de nulo. Por quê? Em vez de eu utilizar aqui o operador ponto e vírgula, eu utilizei o espaço. É a mesma coisa aqui se eu digitasse, por exemplo, para ele somar 1 e 2. Ele não dava, ele me daria... Não vou aceitar essa correção, ele dá um erro aqui. Ok, pessoal, então, para resolver isso, eu vou retornar aqui esse nosso exemplo. Eu simplesmente corrijo aqui colocando ponto e vírgula. Ele deu um erro valor, por quê? Porque nós utilizamos aqui texto em vez de número, já que eu referenciei a coluna A inteira e a coluna B, que só contei textos. Se aqui tiver 1, funciona? Não, porque ele está somando a coluna inteira, ok? Então vou colocar aqui para ele somar a coluna F, espaço, com a coluna E. Olha só, deu valor nulo. Vou colocar aqui um 1 e um 2 como exemplo. E vou corrigir a minha função. Vou colocar ponto e vírgula. Quando aperto Enter, ele retorna 3. Porque ele somou os valores da coluna E com os valores da coluna F. E o meu operador está correto, que é o ponto e vírgula. Esse erro de nome é muito comum acontecer. Exemplo, eu vou utilizar a mesma função soma aqui para esses dois valores. Porém, em vez de eu digitar soma, digitei some. Aqui e aqui. Olha só, aqui está o erro, nome. Por quê? Ele entende esse some como um nome. Mais à frente nós iremos estudar isso. Que eu posso utilizar aqui tanto a minha caixa de nome, como a tecla de atalho Ctrl F3. Então, para mim corrigir esse erro, muito simples. Eu simplesmente irei observar a minha fórmula, se ela está digitada corretamente. Quando eu altero o valor corretamente, aqui está o resultado. E a divisão por zero é o erro mais fácil que tem de se corrigir. Ocorre quando você divide qualquer número por zero. Aqui está, nenhum número é divisível por zero. E para corrigi-lo, simplesmente não divida nenhum número por zero. Ok, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Espero a inscrição de vocês no canal e até a próxima.